Educação, literatura e vida. Olá pessoal, estamos de volta para conversar sobre as nossas bibliotecas pessoais. Muitas vezes nós temos o sonho de ter uma biblioteca enorme, queremos comprar todos os livros do mundo. E nos dias de hoje, com toda essa mídia envolvida na comercialização de produtos, livro também virou um produto altamente consumível para um determinado público. E isso pode gerar um desequilíbrio, faz com que a gente enxergue sempre os que estão lá fora e não enxergue os que estão aqui dentro. Muitas vezes a gente compra por impulso, por uma hype, alguma coisa assim, alguma coisa que se deixa levar por um movimento das pessoas que acharam interessante e não buscamos conhecer algum detalhe desse livro. Então a compra precisa ser mais criteriosa. Mas o que eu quero falar hoje é sobre essa questão dos nossos livros, de saborear, de usufruir dos livros que se tem em casa. Nem todas as pessoas, acho que boa parte da população, de modo geral, não tem espaço suficiente para ter uma grande biblioteca, como a de Humberto Eco, por exemplo, ou do professor Rodrigo Gurgel. Essas pessoas não têm um espaço, mas é possível usufruir daquilo que se tem. Quase todos os leitores que já têm essa prática há um certo número de anos, que já tem uma certa maturidade, certamente tem algumas preciosidades na sua biblioteca. Então, muitas vezes, o que nos falta é um olhar mais atento. Às vezes, um livro que a gente precisa reler, porque a nossa compreensão, por exemplo, eu trouxe Memorial de Iris, o meu favorito do Machado, para exemplificar um livro que a gente gostaria muito de reler, mas que vai passando livros novos na frente o tempo todo, não faz esse equilíbrio. Ou que a gente considera, como eu já falei em outro vídeo, considera que é perda de tempo reler um livro, quando na verdade é o reencontro com um amigo. Existem também aqueles livros que estão ali esperando, que são livros novos relativamente, mas que para algumas pessoas já perderam aquela sensação de novidade em casa, aquela sensação de gratificação instantânea que se obtém nos dias de hoje, quando se abre um pacote. É muito agradável para o leitor, de modo geral, encomendar um livro, ou mesmo ir à livraria e receber ou trazer da livraria um pacotinho de livros novos. Mas isso nem sempre é possível. E quando se torna um vício, faz com que a gente acabe gastando mais tempo e mais energia adquirindo tudo que existe no mercado, tudo que é novidade, ao invés de usufruir daquilo que se tem. Então é preciso ter um olhar mais cuidadoso, um olhar mais carinhoso para a sua biblioteca pessoal. Não considerar que ela é pior ou que ela tem poucos livros. Às vezes você tem poucos, mas ótimos livros. Algumas edições mais antigas com traduções maravilhosas. Eu tenho, por exemplo, um exemplo super simples. Eu tenho um livro da Agatha Christie traduzido por Clarice Lispector. Olha que coisa chique, que coisa interessante, que valor tem esse texto sobre o olhar da Clarice, sobre a ótica da Clarice. Claro que ela não vai mudar a estrutura do texto, mas tem toda uma linguagem especial. Então, o meu convite nesse caso é que a gente dê uma olhada, que a gente revisite os livros que tem em casa. Porque às vezes nós estamos naquele desespero de comprar o último livro que foi indicado por alguém. E olha para aquele livro que já está na estante há um certo tempo e parece que se tornou uma relação desgastada, ultrapassada, mas uma relação que na verdade nem se iniciou. Por isso, é muito importante, antes de sair consumindo tudo que o mercado editorial coloca a público, tudo que as lojas colocam a público, olhar para a sua biblioteca. Será que você precisa mesmo comprar 30 livros numa Black Friday, numa promoção? Ou será que não existem livros que você ainda não leu? Eu trouxe até aqui a História Concisa da Literatura Alemã do Carpo,
que está na minha pilha já para ler há um tempinho, e ainda não coloquei para ler realmente. E é um livro que me interessa bastante. Nesse sentido, eu gostaria muito de ter aquela coleção, aquele box do Carrefour, que muita gente tem, e que inclusive eu acho que a livraria do Senado tem um preço ainda mais favorável. O professor Rodrigo Gurgel também lançou uma edição, só que acho que em 2 volumes. E é uma obra desejável? É uma obra desejável, uma obra que me parece muito interessante. Mas eu tenho aqui a História Concisa da Literatura Alemã, que eu ainda não li. Se eu ainda não li, se eu não tive contato maior, mais profundo com o Carrefour, por que não começar por esse livro, ao invés de simplesmente descartá-lo de lado e buscar uma nova aventura literária, uma nova sensação literária? Por isso, antes de lamentarmos que ainda não lemos o livro tal, lançamento, relançamento, seja lá do que for, vamos olhar ao nosso redor e perceber que nos nossos acervos literários podemos encontrar muitas coisas interessantes. E aí algumas pessoas vão perguntar, mas o que isso tem relação com o ser leitor? O leitor é aquele que constrói um senso crítico. E o senso crítico passa por um consumo consciente, que não é um consumo que esgota todas as possibilidades, mas que vivencia todas as experiências. Corta a literatura pra vida.